Bom dia, paz perfeita, que alegria poder estar nesta manhã. Por certo, vivemos a bênção do Salmo 4, verso 8, em paz nos deitamos e em paz nos levantamos, o Senhor Deus foi quem nos fez habitar em segurança. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui e revê-los, e eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Leandro, pela vida do pastor Leandro e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder desta mesma fazer uso da palavra do Senhor. Sou feliz de poder estar aqui nesta manhã e poder falar às famílias que o Senhor tem posto aqui neste lugar. Eu quero, antes de mais nada, convidá-los, por favor, em abrirem as suas Bíblias, por gentileza. Em 1 Crônicas, capítulo 7. Enquanto você procura 1 Crônicas, capítulo 7, o verso é o 20, eu queria só apenas falar aos santos que quando os irmãos saírem ali à porta, vocês vão encontrar um material que o Senhor me agraciou e eu tive a oportunidade de escrever. Não precisa aumentar não, eu vou gritar, pode ficar tranquilo. Você está tentando me ajudar, a única dificuldade que eu vou ter é de falar com ele pertinho aqui da boca, eu vou descer a mão, mas daqui a pouco eu vou gritar, pode ficar tranquilo, obrigado. Eu sei que a unção não está no grito, mas não sei porque que a gente vai se empolgando e o tom da voz vai subindo, parece até que a gente está brigando com alguém, né? Quando você sair ali na porta, você vai encontrar um material que eu tive a oportunidade de escrever. Foi uma série de sermões que eu preguei lá na igreja e ele acabou se tornando um livro mediante alguns testemunhos de alguns irmãos que eu vim ouvindo e percebi que aquilo poderia ser relevante e interessante também, não só para a igreja em que pastoreio, mas para outras pessoas. Você conhece alguma pessoa amarga? Quem aqui conhece uma pessoa amarga? Conhece? Quem conhece uma pessoa amarga? Eu não vou perguntar quem aqui se sente amargo, porque provavelmente você não levantaria a mão. E eu falo nesse livro sobre como identificar, como tratar e como se tornar alguém melhor. A expressão grega para essa expressão amargura é ferir. A expressão hebraica é pesada. Então, logo a junção das significações das palavras dariam a nós a ideia daquilo que fere de forma pesada. Qual é o grande problema da amargura? É porque a amargura não é um pecado que eu cometi. Então, logo por isso, não me arrependo dela, porque geralmente eu me arrependo daquilo que faço, não daquilo que fizeram em mim. Então, como é um pecado que não foi eu que cometi e fizeram em mim, todo amargurado é uma vítima. E o maior prazer de um amargurado é amargurar outro com aquilo que ele sente, fazendo que a pessoa sinta aquilo que ele sinta por alguém. Eu trato nesse livro sobre feridas que foram abertas por alguém e que você precisa aprender a liberar esta pessoa para se tornar uma pessoa melhor. E o antídoto para a amargura é o oposto, é amar. Então nesse livro eu falo sobre amar cura. E se você quiser, esse livro não é meu mais, eu doei ele para a igreja local. E tudo que eu arrecado com a vendagem desse livro eu destino para a igreja em que sou pastor, porque nós estamos fazendo uma grande obra.
eu pastoreio numa igreja que eu estou cercado por comunidades. Atrás é o Rolas, ao lado é o Antares, do outro lado é o Cesarinho, do outro lado é o Cesarão e atrás é o Aço. Eu acho que ali deveria se chamar faixa de Gaza. Então assim, eu estou num lugar que comporta 260 pessoas e o Senhor confiou a nós, atualizadamente pelo secretário da igreja semana passada, 997 pessoas. Então nós temos uma demanda muito grande e por ser um local muito carente, a igreja acaba se envolvendo com todas as áreas sociais. Então hoje a igreja tem lá 2 professoras, um professor de inglês, uma psicopedagoga e um psicólogo, contratados pela igreja para atender a comunidade local. Nós temos 40 crianças estudando de segunda a sexta, sendo acompanhada pelos professores, pelo psicopedagogo e pelo psicólogo. A gente encontra de tudo naquele lugar, mas eu tenho dito que eu estou indo para o lugar do meu crescimento e acredito que Deus tem coisas grandes a fazer. Nosso maior desafio é mudar a mente, porque a mente já foi cauterizada e as pessoas acham que o que sobrou para elas é a vida que elas vivem, mas o Evangelho pode fazê-las viver uma vida nova e diferente. Então hoje nós temos lá também 20 pessoas fazendo curso técnico de enfermagem, depois que 18 se formaram esse ano, pago pela igreja. Nós temos 60 cuidadores de idosos que foram formados no final deste ano. Nós temos 10 adolescentes fazendo curso de computação gráfica pago pela igreja. Então nós temos feito coisas para a comunidade, entendendo que a igreja precisa ser relevante na comunidade local. Nós adquirimos um terreno, tem 1 ano e meio aproximadamente, de 20 mil metros quadrados. Para nós um grande milagre. Ele custou para nós R$2 milhões. Demos uma entrada insignificante, perto do valor, e pagamos um valor mensal todo mês. Pra você ter noção, fizemos apenas um muro no terreno. Só o muro levou R$700 mil. Mas nós acreditamos que estamos num lugar onde o nome do Senhor será glorificado. Esse livro custa R$30. Se você, enquanto eu falava sobre amargura, disse assim, eu conheço alguém que precisa, talvez você seja um, compre para você, leia e depois você abençoe alguém, tá bom? Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim, os filhos de Efraim, Sutela, seu filho Berete, seu filho Taate, seu filho Eliada, seu filho Taate, seu filho Zabade, seu filho Sutela, Azé, Eliada. Os homens de Gate, naturais da terra, mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias chorou, e vieram seus irmãos para consolar. Depois coabitou com a sua mulher, ela concebeu, teve um filho, chamou o nome de Berias, porque ia mal a sua casa. Sua filha foi Seera, edificou a Bet-Heron, a baixa e a alta, como também a Uzem Seera. Foi seu filho Rafá, Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. Você pode ler o 27, só para dizer que você não participou? Quem entendeu o que leu, diga amém. Me explica, por favor. Viu que o amém é a força do hábito, né? A gente já diz amém por qualquer coisa dentro da igreja. Parece que é uma língua universal. Eu tenho certeza que você talvez não tenha entendido o que você leu, porque se trata de um texto extremamente genealógico, de nomes que não são comuns e que talvez nós não nos utilizemos dele. É muito legal a gente olhar para cá e abençoar o nosso filho com Isaac. A dificuldade seria colocar Sutela, Bered, Taate. A gente vive um contexto bíblico e a nossa compreensão a respeito do texto nos levará a ter alguns entendimentos. A primeira coisa que eu gostaria de lhe fazer entender é que esse texto não nasce no meu coração porque eu gosto. Esse texto nasce no meu coração porque eu queria compreender um devocional que eu fazia e eu estudava a respeito de José. E eu peguei uma referência de rodapé de Bíblia que me levou a esse texto e despertou no meu coração querer entender algumas coisas. Talvez a pergunta que a gente se faça é por que a Bíblia se preocupa tanto em revelar para nós
nomes, genealogia e a história daqueles que participam deste processo de construção da inspiração do Espírito de Deus. Bom, a primeira verdade que eu gostaria de lhe fazer entender é que, culturalmente falando, diferente da nossa cultura, a cultura judaica, ela entende que o nome traz consigo uma responsabilidade. Todo nome traz consigo uma responsabilidade. Diferente da nossa cultura, nós damos os nomes a fim de homenagear alguém que quer homenagear um pai, alguém que quer homenagear um avô, alguém que quer repetir o seu nome no seu filho, e desta forma a gente vai caminhando, diferente da cultura que entende que o nome traz consigo uma responsabilidade e ele carrega pelo menos 3 aspectos: característica física, ato histórico ou cunho profético. Então, para a cultura, o nome pode ser ligado à história, o nome pode ser profético ou o nome pode ser por uma característica física. Alguém aconselha alguém colocar o nome do seu filho bíblico. De repente, a ideia do nome bíblico, sem entender o significado do nome, possa fazer com que você não compreenda o porquê daquele nome ou a circunstância histórica do que e por que esse nome foi dado a esta pessoa que foi gerada no momento em que ele nascia. Eu quero ganhar tempo para colocar aqui aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. O nome é tão importante que você vai ver Isaías dando o nome do Messias aproximadamente 2000 anos antes do seu nascimento. Isaías 9,6, ele diz: um filho se nasceu, um príncipe se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você vai ver o próprio Isaías falando do nascimento de alguém que é um tipo de Cristo, que é libertador de Israel e que liberará Israel do cativeiro babilônico 200 anos antes, aproximadamente, do seu nascimento, registrado em Isaías 45. Eu irei diante de vós, despedaçarei os ferrolhos de ferro, quebrarei as portas de bronze e levantarei a Ciro, meu ungido. O nome na Bíblia, e em alguns aspectos ele vai aparecer como, por exemplo, o anjo que avisa a Zacarias a respeito do milagre gerado em Isabel, do nome que haveria de nascer, ou o nome que haveria de ser dado quando o menino nascesse, e o nome deveria ser João. O próprio Cristo, quando anunciado por Gabriel, vai ouvir Maria dizendo que este é Emanuel, o Deus que conosco está. A gente poderia falar aqui, por exemplo, de um nome que é dado por uma circunstância histórica. Os filhos de Eli vão à batalha, eles perdem a guerra, a arca do Senhor é levada, e o texto diz que alguém escapa da batalha e avisa Eli: Ofne e Finéias morreram. A mulher de Finéias entra em trabalho de parto, ela gera um menino, a parteira diz: se alegra, um varão foi gerado. Logo ela diz Icabote, e o nome da criança se dá por uma circunstância histórica: foi-se a glória de Israel. Então o nome desta criança está sendo dado por um ato ocorrido na história. A gente poderia falar aqui de nomes por característica física, tem alguns. Eu posso te lembrar de Jacó, que é aquele que agarra. Eu posso te lembrar de Esaú, aquele que tem pelos pelo corpo e são ruivos ou vermelho, que seria o homem de pele vermelha. Eu poderia falar de outros nomes, mas eu perderia tempo. De cunho profético são muitos, mas eu posso me ater a falar simplesmente desta casa e porque cheguei a esta genealogia. O texto sagrado vai contar para nós sobre a descendência de Efraim. Bom, quem é Efraim? Efraim é o segundo filho de José. Quando José assume o governo do Egito, ele toma uma mulher, ou Faraó lhe dá uma mulher egípcia como esposa, e ele gera com ela 2 filhos. O nome do primeiro filho é Manassés, o nome do segundo filho é Efraim. O nome do primeiro filho é Deus me fez esquecer, o nome do segundo filho é Deus me fez crescer. Diga comigo: Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer. Perceba que José, quando gera os seus filhos, ele está percebendo, entendendo que vivendo um novo tempo, ele precisa esquecer do tempo em que passou.
Então, quando ele olha para o primeiro filho, ele diz: Manassés, Deus me fez esquecer. Por que eu quero esquecer? Eu preciso esquecer, porque se eu não esquecer, eu não vou crescer. E perceba que a ordem do nascimento é crescimento após esquecimento. Tem gente que não cresce porque não esquece. Talvez você tenha dificuldade de compreender. Tem gente que é tão amarga que ela olha para o outro e você diz: rapaz, quem te viu e quem te vê, sua vida está outra. Só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Ele é tão ruim com o passado que até o presente, sendo bom, faz com que ele viva curtindo a angústia do que ele passou para chegar onde ele está. E por isso ele acaba não usufruindo do momento em que Deus está lhe proporcionando. Então José está me ensinando: para que eu tenha um bom governo, eu preciso esquecer, porque se eu não esquecer, eu vou ter dificuldade de crescer. Quem esquece, cresce. Agora, uma verdade está escrita no segundo filho também. Ele diz: o meu nome é Manassés. Manassés é Deus me fez, Deus me fez. E o nome do segundo é Efrá, que é Deus me fez crescer na terra da minha. Então perceba que ele cresce, mas ele diz que Egito não é terra de sonho, Egito não é terra de realizações, Egito não é terra onde ele idealiza planos, Egito não é terra onde ele concretiza planos, Egito é terra de crescimento, mas ele entende: Egito é terra de aflição. O problema não é termos coisas enquanto aqui vivermos, o problema é só idealizarmos coisas para este momento e não percebermos que aqui teremos aflição. Porque Egito é terra de crescimento, mas também é terra de aflição. Tem gente fazendo plano só para aqui. E José está dizendo: quando eu morrer e a promessa de Deus se cumprir, daqui nós fomos tirados, nem os meus ossos eu quero que fique aqui. Leve embora daqui. Então guarde isso na tua alma. Cresça aqui, case aqui, prospere aqui, avance aqui, usufrui de tudo daqui. Mas nunca esqueça, nós não somos daqui. Glória a Deus. Então eu não tenho problema em crescer aqui, eu só não quero ficar preso às coisas daqui. Meu destino é Canaã e eu estou caminhando para lá, amém? Então José vai me dar o exemplo de que quem esquece cresce. O nome dos seus filhos são proféticos, ligado a toda a história de sofrimento para chegar até o governo. Bom, esse menino Efraim, ele tem um diferencial. Qual? Quando Jacó vem a falecer, ou antes de falecer ele adoece, logo a Bíblia diz que José vai levar os seus dois filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados. Você sabe da história e eu vou encurtá-la. Ele vai levantar a mão em ações de graça, vai orar a Deus e a mão vai ser trocada. Ele vai pegar a mão direita e colocar na cabeça de Efraim, vai pegar a mão esquerda e colocar na cabeça de Manassés. José vai interromper a oração e vai dizer: pai, o senhor não sabe do costume, mão direita no mais velho, mão esquerda no mais novo. Jacó ora mais uma vez. Quando ele ora mais uma vez, ele troca a mão de novo e diz para José o seguinte: olha, não sou eu quem faço, mas é o Senhor quem estabelece. O maior será grande, mas o menor será muito maior do que ele. É porque às vezes a gente vive com reflexo do passado, e eu acho que aqui mesmo José, tendo dito que esqueceu para governar bem, quando ele vê o pai trocando a mão, ele diz: lá vem meu pai com preferência por mais novo, já está colocando a cabeça do menor de novo. Só eu sei o que eu passei por ter sido caçula da casa e as guerras que se instauraram nelas. Aí José diz: não, faz não, confusão, mas não, troca a mão e ora de novo. Aí Jacó ora de novo e troca a mão. Que José não tinha aprendido que Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. É diferente. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Deus não tem preleção por ninguém aqui, mas todo aquele que aqui se dedicar mais a Deus terá mais de Deus, porque quem não se envolve não se desenvolve. Querer o que um dia recebi é fácil, é só entregar o que eu entreguei para poder receber o que eu recebi. Algumas pessoas querem ter de Deus aquilo que nunca deram a Ele, e a mesma coisa se aplica à igreja. Tem gente querendo ter da igreja aquilo que
nunca entregou a ela. O pastor não me visita, o pastor não vai na minha casa, ninguém me dá atenção. Mas também tu nunca deu atenção da igreja, tu nunca se envolveu com nada na igreja, tu nunca se dedicou a nada da igreja, mas você quer ser preferencial na hora do teu atendimento, e não tem preferência para quem não tem Deus como prioridade, porque se você não prioriza Deus, não queira que Deus te priorize. Só estou passando aqui, eu vou caminhar porque eu quero te entregar algo de Deus aqui. Então Efraim tem uma bênção. Qual é a bênção? A bênção maior está sobre ele. Grita comigo, vai ser grande. Mais forte eu não ouvi, vai ser grande. Segura na mão de alguém, é a primeira e última vez que eu peço, pelo menos eu vou tentar, e diga para ele, eu estou segurando a mão de alguém que vai ser grande, que talvez ainda não tenha dimensionado, mensurado ou imaginado, mas eu estou segurando a mão de alguém que vai ser grande. Aproveita que está segurando na mão, quer aplaudir, aplauda, vai lá. Aproveita que está segurando a mão dele, já largou para aplaudir, e diga para ele assim, campeão, paga uma coca para mim hoje, me convida para almoçar, porque vai chegar o dia em que você vai querer desfrutar da minha presença, eu não vou estar aqui. E no dia que Deus me exaltar, talvez tu só me veja por foto, e aí tu tem a oportunidade de dizer, um dia eu paguei uma Coca-Cola para ele. Vai ser grande, vai ser grande, oh aleluia. Só que culturalmente falando, grandeza para judeu é filho, porque filho é legado, filho é história. Alguém sem filho é alguém sem legado, alguém sem filho é alguém sem história. Então alguém grande é alguém que tem muito filho. Culturalmente a gente casa para pagar a dívida do casamento, judeu casa para fazer... Deu para entender? Então a grandeza para o judeu não está linkada à riqueza, riqueza para o judeu está linkada à família. Você já viu gente dizendo assim, minha família é meu maior patrimônio, né? Que geralmente a gente usa, minha família é o meu maior. Então se você compara a sua família como o maior patrimônio, seja porque você tem alguma coisa para equiparar de proporção menor ou maior, e você entendeu que sua família é maior, de verdade eu não tenho minha família como meu maior patrimônio, eu tenho a minha família como a única coisa que eu tenho. Eu não tenho condição de comparar a minha família a nada que eu possa vir a ter ou a alguma coisa que eu já tenha, ela é a única coisa que eu tenho. Então, culturalmente falando, quando a gente olha para a cultura, os filhos são herança. Então, Efraim teve a mão de Deus sobre a tua cabeça e uma palavra profética liberada pelo seu avô, e a palavra que ele foi liberada é que ele seria grande. Então, ser grande para a cultura, é por isso que quando você lê a Bíblia, você encontra comumente mulheres estéreis, você não encontra homens estéreis. Existia uma lei que a mulher que casava com um judeu, ela tinha 2 anos para dar um filho, caso ela não desse em 2 anos um filho para o seu marido, dava direito ao seu marido a casar com outra mulher para dar a ele um filho, e o espaço de 2 anos era a classificação da esterilidade. Em 2 anos não dando um filho, é estéril, dá direito a se casar com outra mulher para dar um filho. Também tem uma outra lei, essa é mais conhecida, é a lei do leviriato. Se eu caso com uma mulher, não faço nela um filho e morro, logo meu irmão mais velho casa-se com ela, gera um filho nela, e o filho dela leva o meu nome para que a minha história não morra, porque para a cultura, filho é legado, história é descendência e filho é herança do Senhor. Então, quando a gente fala de alguém que vai ser grande, Efraim está crescendo. Dentro do crescimento de Efraim, 9 filhos. Só que diferente da nossa casa, que talvez tenha uma ovelha negra, na casa de Efraim são 9. Os 9 filhos de Efraim se perverteram, desceram até Gade, foram roubar o gado dos gaditas e foram assassinados. Dentre os 9 filhos, ele perde Eliade e Azé. Eliade é tesouro e Azé é testemunho. Efraim é Deus me fez prosperar. A casa da prosperidade perdeu o tesouro e o testemunho por uma má conduta de vida.
É ruim quando a casa que deveria ser referência da rua que mora deixou de ser. É ruim quando a casa que Deus levantou para ser conhecida como a casa do crescimento, como a casa da prosperidade, como a casa do tesouro, como a casa do testemunho, agora está sendo conhecida pela casa dos ladrões, que desceram até Gate para roubar. E comumente eles estão estigmatizando a nossa casa com algum nome pejorativo: casa dos adúlteros, casa dos homossexuais, casa dos prostitutos, casa dos estelionatários. Deram nomenclatura às nossas casas, porque no percorrer da vida, talvez a casa ou a família tenha saído do propósito, e quando essa casa saiu do propósito, algumas coisas ruins aconteceram. Só que eu vim aqui nessa manhã como profeta liberar para alguém que o que aconteceu no percurso da viagem não vai alterar o resultado dela. Porque o que está valendo sobre a minha vida não é o que está acontecendo enquanto vivo. O que está valendo sobre a minha vida é a palavra que sobre mim foi. Opa, alguém entendeu? Então quando eu digo minha casa será grande, eu estou dizendo que ela será grande porque eu recebi de Deus uma palavra. Então, se está valendo sobre a minha vida uma palavra, a tragédia que chegou no meio do percurso está atrasada, porque antes da tragédia chegar, o que eu tinha recebido foi uma palavra. Então, se eu puder te ajudar esta manhã, tua vida não está pautada na fase que você está vivendo, e o que você está vivendo está atrasado, porque antes dessa fase chegar, o céu já tinha revelado sobre a tua vida uma palavra. Então saia daqui esta manhã dizendo que eu estou debaixo de uma palavra, e a palavra que eu recebi é que a minha casa será grande, minha família será grande, e ela será abençoada. Então deixa eu te ajudar. Eu sei que Davi não foi um excelente pai, e eu não vou entrar no mérito das coisas que ocorreram na casa de Davi como espada de juízo sobre a sua casa e família, por conta de algumas coisas que ocorreram. Mas ele escreveu um salmo que para mim é muito legal. Ele diz que a mulher dele seria como um ramo de oliveira sentado ao redor da mesa. Ele disse que a sua mulher seria aquilo que produziria para ele alegria. E o legal é que ele vê a sua casa sentada à mesa, mesmo de bar de guerra, com comunhão, os seus filhos ao redor e a sua mulher frutificando. Depois ele vai dizer que os seus filhos são como flecha na aljava de um arqueiro ou de um valente. Bom, aqui vai a primeira dica: flecha na aljava de um valente. Beleza. Eu não crio os meus filhos, tenho dois, um tem 13 e uma tem 9. Eu não crio os meus filhos para mim. Minha filha vai casar, meu filho vai casar, meu filho vai precisar estudar, o meu filho vai precisar ir para a faculdade, e logo eu não tenho medo da doutrinação que ele vai encontrar na faculdade. Eu tenho medo de não ensiná-lo dentro de casa para combater o que ele vai encontrar quando chegar lá. Então o crente está se retraindo com medo de mandar filho para a escola, porque na verdade ele em casa não tem a base que ele deveria ter para confrontar o que ele vai encontrar quando chegar lá. Então deixa eu te ajudar, porque o meu filho é uma flecha na minha mão. Eu vou impulsioná-lo. Uma hora eu vou precisar soltá-lo, mas eu quando soltá-lo, a verdade é, o salmista disse, ele é uma flecha. A flecha tem alvo, e quem determina o alvo é quem manuseia a flecha. Então a única forma do meu filho não se perder quando eu soltá-lo é se eu prepará-lo para esse voo de atingir o alvo. A verdade é que o problema da gente é que a gente não está dominando sobre a flecha enquanto ela está na nossa aljava. Lá em casa tem um dito, todo dia eu dito: minha casa, minhas regras. E o meu filho ouve todo dia, todo dia. Quer ouvir o que ele ouve todo dia? Quer ouvir? Diga amém. O meu direito é não ter direito enquanto morar na casa do meu pai. E aí eu tenho uma frase que meu pai dizia para mim de vez em quando: quem come do meu pão canta a minha canção. Se não está satisfeito com a minha música, compõe a sua e vai providenciar o seu pão. Então essa ideia que alguns pais estão adquirindo: eu prefiro que meu filho faça sexo dentro da minha casa do que fora dela, é concessão. Essa ideia que muitos pais estão adquirindo: o computador é dele, o quarto é dele, a privacidade dele. Não, privacidade ele só vai ter o dia que ele tiver o quarto dele e a casa dele. Minha
meu quarto, minha casa, meu computador está sobre concessão dele. Eu permiti que ele tivesse. Quem paga a luz sou eu, quem paga o computador sou eu, quem deu a internet sou eu. E aí não vem a ideia de que dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, mexe a hora que quer e acha que vai fazer bico. E alguns pais, negociando princípios, estão deixando seus filhos fazerem o que querem, a fim de dizê-los: eu prefiro fazer com que ele seja meu amigo. Esses dias meu filho veio com essa ideia: meu pai não é meu amigo, meu pai não é meu amigo. Eu disse: vem cá, senta aqui. Seu amigo morreria por você? Ele não. Seu amigo trocaria de lugar com você no leito de hospital? Ele disse não. Seu amigo acordaria de madrugada, passaria a noite com você no médico? Não. Seus amigos seriam capazes de deixar de comer para que você comesse? Não. Então não me coloque no nível dos seus amigos, porque eu estou acima deles. Eu sou seu pai e não vou negociar princípios com você. Não vou. Minha casa ouve o que eu quero, come o que eu dou, faz o que eu mando. E acabou. Não está satisfeito? Irmão, não dá para ganhar o que já está perdido, porque se já está perdido, não é dando tudo o que ele quer que você vai conquistá-lo. Meu filho está perdido, e porque está perdido, tu vai fazer da tua casa um lugar de concessão de quebra de aliança? Não dá, irmão. Perdeu um chincha, agora é hora de apertar o parafuso. Vamos ver até onde vai, vamos ver até em que momento vai suportar. Mas não dá para ficar negociando princípio. Mas o mais legal da flecha impulsionada, quando ela é bem dominada, é que ela acerta o determinado pelo arqueiro. Então eu sou capaz de impulsionar o meu filho para que ele não se perca e atinja o alvo que eu estabeleça para que ele atinja. Logo eu percebo que eu estou aqui e o meu filho vai lá, porque aqui eu estou e impulsiono para que ele vá lá. Então a função de todo pai é impulsionar o seu filho para que ele nunca perca o alvo, mas que ele chegue aonde o seu pai nunca conseguiu. Seus filhos irão aonde você não foi. Seus filhos pisarão aonde você não pisou. Seus filhos terão o que você não teve. Seus filhos não passarão por alguns traumas e tragédias que você passou. Os seus filhos chegarão mais longe do que nós. E como disse pela boca de Elias, os nossos filhos serão maiores e melhores que os nossos pais. Então eu quero profetizar que a geração do meu filho será maior e melhor do que a minha, e que os seus filhos. Mas deixa eu voltar para cá para o texto. Acaba que hora, pastor? Ah, sim, aqui, vai. Deixa eu te ajudar. Passa o tempo de crise, ele enterra seus 9 filhos, ele fica enlutado. É claro que ninguém aqui pensaria em sexo depois de ter enterrado 9 filhos. Tem irmã que com dor de cabeça já não pensa. Esses dias eu falei com a minha esposa que eu ia comprar uma fantasia, que eu acho que é o sonho dela. Ela qual? Eu falei: eu vou entrar fantasiado de dipirona aqui em casa. Ela está com dor de cabeça, porque deve ser fantasia, é que a gente não pega, que mulher dá sinal, mas a gente não pega. Esses dias eu achei que era sinal. É tanta dor de cabeça que eu falei: ela deve estar com alguma fantasia, ela está querendo que eu entre aqui fantasiado de dipirona e a vitória vai chegar. Deve ser um negócio desse, né, irmão? Que, pelo amor do meu pai. Mas quando a gente fala de Jesus é bom, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, sangue de Jesus tem poder. Rapaz, eu esqueço que às vezes está transmitindo, né? E faço algumas coisas que só o Pai. Olha para cá. Então, é fato que é difícil pensar nisso depois de uma tragédia, de uma fatalidade. São 9 filhos sendo enterrados, não é uma coisa comum. É a ordem da vida não se cumprindo, é o pai enterrando o filho, não é o filho enterrando o pai. Ninguém consegue pensar nisto logo depois de ter enterrado 9 filhos. Agora o texto diz para nós que os irmãos de Efraim desceram, consolaram ele, e o texto diz que ele recobrou o ânimo, e logo depois de ter recobrado o ânimo, ele vai coabitar com a sua mulher. E entrando a sua mulher,
O texto diz que ela gera, ela engravida. Opa, a casa está voltando a gerar. Culturalmente falando, apesar de nós termos sofrido uma grande perda, Deus está restaurando a casa e dando a gente um novo início, um novo começo. Passou-se o tempo da gestação, chegou a hora do menino nascer. Nasceu, é um varão. Opa, para a cultura é melhor ainda. Um homem foi gerado. Efraim coloca o nome do filho de Berias. Qual é o nome? Tem 3 vertentes para esse nome, uma está no próprio texto. Sua casa ia mal, a outra é filho da minha dor, e a mais tenebrosa de todas é desgraçado. Qual o nome do menino? Desgraçado. Qual o nome do menino? Qual o nome do menino? Pode repetir? Qual o nome do menino? A pergunta que não quer calar: o que esse menino tem a ver com o que os 9 irmãos que vieram antes dele fizeram? E por que o pai que não sabe lidar com a dor transfere para alguém que está sendo gerado agora aquilo que ele não conseguiu suportar? Esse menino só recebe o nome de desgraçado porque tem um pai que está gerando um filho que não sabe lidar com a dor do passado e parece que não aprendeu com o pai, porque o pai esqueceu. Também não aprendeu com o avô, porque o avô também ensinou para ele, mas ele não aprendeu. Quando o avô perdeu a mulher que mais amava, o nome dele era Raquel, perdeu porque na hora do parto ela sente muita dor e nasce uma criança. E por causa da dor do nascimento, essa mulher vem a óbito. A parteira diz para ela se animar porque ela gera um varão. Ela diz para a parteira: coloca o nome do menino de Benoni, filho da minha dor. Jacó chega no cenário com muita dor, está perdendo a mulher que ele mais ama, e pergunta: qual é o nome que colocaram no menino? Disseram para ele Benoni. Ele: Benoni não. Benoni? Não. Qual o nome? Benjamim. Benoni é filho da minha dor, Benjamim, filho da mão direita. Olha para cá, para a cultura a mão direita é carregar a bênção. Então Jacó está dizendo: eu não nasci para gerar dores, eu nasci para carregar a bênção de... Qual é o problema, irmão? O problema é que Raquel, não suportando a dor do processo, amaldiçoou o que está sendo gerado. Eu vou repetir isso aqui. Raquel, não sabendo lidar com a dor do processo, amaldiçoou o que está sendo gerado. Algumas pessoas que não sabem lidar com a dor do processo não compreendem a grandeza do que está sendo gerado e está amaldiçoando o que Deus está... Cuidado com o que tu anda liberando a respeito do teu casamento, dos teus filhos, da tua casa, só porque você não sabe lidar com a dor. Eu falei que eu ia gritar. Cuidado, meu irmão. Aprenda a lidar com as suas dores. E as pessoas à sua volta não tem nada a ver com o que a vida está gerando em você. Você não precisa ser um poço de amargura a ponto de ficar lançando palavra de maldição à torta e à direita para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu emprego, para o seu negócio, simplesmente porque a fase não é boa. Efraim parece que não aprendeu, e quando o filho nasceu, ele disse Berias, desgraçado. Eu poderia contar para você uma história minha, mas eu demoraria um pouco de tempo. Eu demorei para acordar. Eu sou o mais velho de 7 irmãos, eu vou tentar resumir. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe empregada doméstica. Nós morávamos dentro de uma comunidade, num cômodo de 3x4 e um banheiro, com 9 pessoas. Comíamos arroz puro, faltava algumas coisas, e comumente nós vivíamos do que sobrava dos patrões da minha mãe. Eu cresci, Deus decidiu me abençoar. E me abençoando Deus, eu achei que se eu desse para o meu filho tudo que eu não tinha, eu seria o melhor pai do mundo. Então o problema era meu, não era o meu filho. E eu estragava o meu filho sem que eu percebesse. Eu entrava numa loja, no shopping, eu comprava 5 pares de tênis, mesmo sabendo que ele ia perder todos no mesmo tempo. Para mim não era satisfatório, ou para mim não era prejuízo a perca. Para mim era prejudicial o meu filho não colecionar alguma coisa. O meu filho não vai viver do que sobra de ninguém. Eu nunca fui a shopping, porque eu não tinha condições de ir a shopping. Também nunca frequentei McDonald's.
E quando meu filho pôde ir, eu ia no McDonald's e eu perguntava para o menino, um McLanche feliz, quantos brinquedos são? Ele, 10, eu quero os 10 brinquedos e um McLanche feliz. O meu filho precisa colecionar o McLanche feliz. Mas para proporcionar para o meu filho isso, eu precisava ser muito ausente. Então eu era um cara que eu não vivia em casa. Eu vivia fora de casa para poder dar ao meu filho aquilo que eu não tinha. Porque eu tinha pai. Eu só não tinha coisas. E achei que as coisas não me completavam, e eu achei que as coisas completariam o meu filho, e eu achando que dando coisas para o meu filho eu seria o melhor pai do mundo. Eu terceirizei o serviço. Eu tinha um cunhado muito maneiro que não tinha filho, então eu comprava bicicleta, mas o meu cunhado ensinava a andar. Eu comprava o kimono, meu cunhado levava no judô. Eu comprava o Lego, meu cunhado montava. Eu comprava o PS5, meu cunhado jogava. Eu estava viajando e achando que seria o melhor pai do mundo. Meu cunhado morreu precocemente com 34 anos. Meu filho entrou em crise, não queria mais saber de igreja. Para trazê-lo ao culto era uma guerra. Cada dia um choro diferente, uma dor diferente. Eu não compreendia que meu filho sentia dor porque domingo eu estava numa igreja diferente, cada dia eu estava num lugar diferente. Decidi e percebi que aquilo gerava dor, mas não sabia o porquê da dor. Um dia levei meu filho para o interior do Rio, fui pregar e disse, vamos, tem piscina no hotel. E eu levei ele, cheguei lá, fiquei pregando, e durante a pregação uma irmã que tinha um menino com a idade dele, levou ele para brincar. No dia seguinte eu disse, ele vai chorar e não vai querer ir para o culto, sempre assim. E eu tirei ele da piscina, ele não reclamou, e eu disse, tu não reclamou, cara, tá tudo bem. Ele, eu fiz um amigo, mas eu não dei importância para o fiz um amigo. Terminou o culto, ele ficou brincando com um filho da mesma irmã. Eu voltando para casa, ele perguntou, quando é que a gente volta nessa igreja? Eu disse, não sei, talvez ano que vem, quando o pastor me chamar novamente. Por isso que eu não gosto de ir para a igreja. Toda vez que eu faço um amigo, eu perco o amigo. E começou a chorar. Eu disse, tem alguma coisa que não está certa. Liguei para uma amiga psicóloga, marquei um atendimento urgente para o dia seguinte, pedi socorro. Ele entrou na sala, ficou com ela aproximadamente 2h30. Quando ele saiu, ela disse, agora você entra. A primeira pergunta que ela me fez foi, quem é o pai dele? Eu disse, se ele falou alguma coisa enquanto esteve aí, que ele ouviu da mãe, eu não quero nem mais saber, eu já registrei, já está com 8 anos, tu vai falar agora que não foi eu que fiz, que alguém entrou no meu lugar. Ela olhou para mim e disse, eu não estou brincando, eu estou falando sério, quem é o pai? Eu quero ouvir o nome do pai. Eu disse, o nome do pai é Rafael. Ele disse, não, o nome do pai é Paulo Ricardo. Eu falei, Paulo Ricardo é meu cunhado. Ele disse, qual é teu time? Eu disse, Fluminense. Qual é o time dele? Vasco. Quem torcia para o Vasco? Meu cunhado. E aí eu comecei a perceber, e ela foi narrando coisas que eu dava e o meu cunhado fazia, coisas que eu dava e o meu cunhado fazia. Eu descobri a duras penas que eu tinha um filho de 8 anos que não me via como pai, mas me via como alguém que dava coisas, mas não supria a necessidade de ser alguém que precisava ser presente. Foi quando eu decidi parar e disse, eu preciso cuidar da minha família. Esse é o meu ministério. E Paulo disse a Timóteo, aquele que não cuida da família nega a fé, e é pior do que o infiel. Então eu preciso cuidar da minha casa. Eu disse, eu vou parar, e parei, e disse, não viajo mais, não saio mais, vou me dedicar exclusivamente para minha casa, para minha família. Eu não percebi que o doente era eu, e o meu filho sofria com os meus traumas de infância. Que culpa o seu filho tem da vida que você levou? Que culpa seu filho tem da vida que você viveu? Alguém até te chama no canto e diz, faz isso não. Não, meu pai me criou assim, eu não morri. Não morreu, mas não gostava. E gerou muita inimizade dentro da sua casa. Não é porque fizeram com você que você precisa fazer com alguém. Diga assim, em mim. Diga mais forte, em mim. Termina todo legado de maldição da minha família. Diga em mim. Hoje Deus começa um novo tempo para minha família. Olha para cá. Eu não vou aplicar, mas só para você saber e a gente caminhar para terminar. Mas eu preciso falar. É rápido. Chegou a vez de Berias gerar. Chegou a vez de quem gerar? Então, ele gera uma filha, o nome dela é Uzenseera.
Essa menina edificou a Bet-Jeron, a alta, como também a baixa, e a Uzen-Seera. Pegou não, né? Olha só, nós estamos falando de uma mulher que edificou 2 grandes cidades, e as cidades levaram os seus nomes. Você conhece alguma outra mulher na Bíblia que edificou a cidade e que as cidades têm seu nome? A filha do desgraçado. Alguém franziu a testa e disse: não entendi. Então deixa eu te explicar. Num contexto onde a mulher não tem vez e não aparece, nem faz nada, a filha do desgraçado está edificando cidade e a cidade está tendo seu próprio nome. Não entendi, pastor. Então aqui vai a profecia. Talvez da sua casa alguém esperava só desgraça, mas da sua casa vão nascer filhos edificadores, que farão coisas que ninguém fez. Não, levanta a mão mais alto que você puder. Eu quero profetizar: os seus filhos estarão à frente do seu tempo, fazendo coisas que ninguém faz, se destacando no que fazem, porque eles têm o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de excelência. Os seus filhos marcarão o seu tempo. Os nossos filhos farão história. Parei aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo falando de Uzen-Seera. Ele gera um segundo filho, é homem. Opa, Rafá. Qual é o nome? Você sabe o que significa Rafá? Oi? Então, não é Deus cura, porque El é um radical de Deus. Então, meu nome é Rafael. Então, meu nome é Deus cura, porque Rafa é cura. Então, como não tem o radical El, que denomina-se Deus, Rafa é só cura. Esse cara poderia ter chamado de desgraçado Júnior. Podia ou não podia? Meu pai me chamou de desgraçado, eu vou repetir a desgraça, pô. Meu pai me amaldiçoou, eu também vou amaldiçoar. Mas lembra que antes de eu começar a falar, eu disse que em mim termina? Berias está me ensinando que o que fizeram em mim não precisa passar para outro, porque eu não nasci para replicar coisas ruins que aconteceram na minha casa. Eu nasci para anular tudo que de ruim aconteceu na minha família. E aí ele gera Rafá. Qual é o nome? Ele entende que essa casa está doente, que ela precisa ser curada, porque os seus pais não aprenderam a lidar com a dor do passado e conviviam com a dor de ter perdido, e não sabendo lidar com a dor, amaldiçoou a ele. Mas ele entendeu: mesmo que alguém tenha me amaldiçoado, eu não preciso replicar o que fizeram comigo. Eu não nasci para gerar desgraça, eu nasci para gerar cura. Então eu quero profetizar que hoje Deus está gerando cura lá dentro da tua casa. Eu vou caminhar, porque eu preciso continuar. E Rafá gerou Ladã. Qual é o nome? Ladã é Deus organiza. Opa, Deus organiza. Não ouvi, Deus organiza. Para você guardar, Deus organiza, porque Deus precisa visitar esta casa bagunçada, que está tudo desarrumado e fora do lugar. Gente com coração pervertido, descendo para roubar, interrompendo o ciclo da vida, fazendo com que o natural não flua, nem aconteça. Aí o Rafá entendeu: chegou a minha vez de gerar. O meu pai não transferiu para mim desgraça, e eu preciso que essa casa, depois de curada, seja Poxa. Aí o Ladã gerou Elisama. Quem gerou? Você sabe o que quer dizer Elisama? Deus ouve. Olha que legal. Deus cura, Deus organiza e Deus... Olha a ordem do nascimento. Primeiro Deus está curando, depois Deus está organizando, para depois Deus está... Porque não dá para ouvir aquilo que está bagunçado e doente, porque gente doente não sabe nem como entrar na presença de Deus. E aí eu vou te ajudar. Lembra que em Mateus 5, Jesus falou sobre culto. Jesus falou sobre... E no culto ele disse assim: porque oferta faz parte do culto. Porque culto é entrega, e se você não veio aqui para entregar, você não veio cultuar. Gente que só vem para a igreja receber é o mendigo da fé. Aqui não é lugar de receber, aqui é lugar de dar, aqui é lugar de entregar. Aí Jesus falou assim, ó: se tu quando vierdes ao culto, ele usou a palavra altar, e tu quando vierdes ao altar, e lembra que tem algum
alguma coisa contra o teu, deixe a oferta no altar. Volta até o teu, conserta-te e depois volte para o altar. Então deixa eu te ajudar com o que Jesus quis dizer. Tem muita gente boa de culto, mas péssima de relacionamento. E o que Jesus queria ensinar? Que o próximo é maior do que o culto. Se você não souber lidar bem com o próximo, você nunca vai saber o que é cultuar. E exemplo de péssimo culto é lembrar de Caim e Abel, que tão preocupado com a oferta, esqueceu do próximo e acabou matando o irmão. Tem tanta gente preocupada com o culto e não com relacionamento, que não percebe que enquanto cultua, mata gente que frequenta esse lugar. Mas outro dia eu volto para falar sobre oferta e culto. Não dá para Deus ouvir uma casa doente, não dá para Deus ouvir uma casa bagunçada. Então primeiro Deus cura, depois Deus organiza, para depois Deus ouvir. Aí Elisama gerou Num, e Num gerou Josu, que foi o texto que eu pedi para você ler. E Num gerou Josu, e eu termino aqui. Você sabe o que significa Josué? Deus salva. Ah, tu não pegou não. Deve ser todo mundo na tua casa crente. Olha como é que funcionou a ordem do nascimento a partir do desgraçado. Cura, organização, ouve. Ah, tá, então começa assim. Quando eu permitir que as desgraças do meu passado não influenciem no meu presente, eu estou dizendo para o meu futuro que eu estou num processo de cura, de organização, de casa ouvida, caminhando para a salvação. Ah, tu não entendeu? Eu vou te ajudar para você melhorar o teu grito de glória. Está em Crônicas e é genealógico, logo é um censo e organização, para que a gente distingua quais são as tribos. Logo Efraim, a descendência de Efraim, Josué filho de Num, Josué filho, lembrou de nada não? Josué filho de Num, Josué 1:1 e Josué filho de... Opa, então peraí, da casa do desgraçado nasceu o maior. Esse Josué, descendente de Efraim, que vem da casa do desgraçado, é o sucessor do Moisés, é o capitão do exército, o que entrou na terra e falou assim, é nossa. Alguém disse, não, tem gigante. Não é minha sim. É porque vocês só sabem olhar para o gigante da terra. Eu estou olhando para o fruto que a terra produz. Esse Josué aí venceu 33 reis e não perdeu nenhuma batalha. Esse Josué que da antiga geração só ele, Caleb, entrou na terra, que viu os muros caírem. Esse aí mesmo que no final da história prevaricaram contra Deus. Ele fez uma linha e disse, quem é de Deus para cá, quem não é de Deus para lá. E quanto a vós eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos. Eu não sei qual foi o nome que deram para tua casa. Eu não sei. Só nasce bandido, só nasce prostituta, só nasce adúltero, só nasce gente amaldiçoada. O que eles não contavam é que Deus ia entrar na casa. O que eles nunca imaginaram é que Deus ia entrar, colocar a mão e dizer, vai ser grande. O diabo está achando que a tua casa termina com tragédia, com falência, com adultério, com imoralidade, com nome sujo na praça. O que eles não sabem é que Deus está revertendo a desgraça em conquista. É que Deus está revertendo. Há uma graça de Deus aqui. Vai nascer capitão de exército onde gente não esperava. Vai nascer desembargador onde ninguém pensava. Vai nascer juiz em casa desacreditada. Vai nascer médico lá dentro da tua casa.
microfone. Eu gosto muito quando Jeremias, se lamentando, olha para Jerusalém, diz: não é esta Jerusalém, formosa e frondosa, mas hoje destruída. Alguém passa e meneia a cabeça como quem diz: quem te viu não imagina que você ficaria em destroços e em prejuízo. Passam por Jerusalém e meneiam a cabeça, mas Ageu levantado diz: quem vê esta casa não imagina a casa que está vindo aí, pois a glória desta última. Passaram na porta da tua casa, menearam a cabeça, mas o que eles não esperavam é que Deus fosse entrar lá. Sacode alguém e diga: Deus está indo lá. Tem gente que já meneou a cabeça e nem acredita que o Estado pode mudar. O que eles não sabem, que eles não sabem. Tem uma graça aqui. Canto rébia. Aleluia. Jesus está indo lá. Timitsa, remaia, caduta, reprovia. Deixa eu perguntar aqui para a gente adorar a Deus e eu devolver o microfone. Tem alguém afastado aqui essa manhã? Tem alguém? Só para eu conhecer, não é para voltar não. Tem alguém? Tem? Tem uma irmã lá atrás. Tem mais alguém? Não é para voltar não, eu só quero conhecer. Tem alguém além dela? Eu sei que tem. O Espírito de Deus está aqui. Levanta a mão para eu ver, só para eu ver. Opa, tá ali. Vocês podem vir aqui, não é para voltar para Jesus não, é só para eu orar por vocês. Vocês podem vir aqui, eu só quero orar por vocês. Eu queria que a senhora deixasse ela olhar para mim agora, mesmo que ela esteja chorando aí no seu ombro. Eu queria que a senhora fizesse com que ela olhasse para mim agora. Isso, olha para mim aqui. Todas vocês que vieram aqui na frente, eu queria que vocês que estão afastados olhassem para mim aqui. Quanto tempo você está afastada? Bastante tempo, quanto? Nem noção, mais de 5, mais de 10. E a senhora? Mais de 10. E a senhora? Mais de 10, você? Mais de 3, a senhora está afastada há quanto tempo? Mais de 10 anos? Entre idas e vindas, a senhora, amém. Qual o seu nome? Leila, seu nome? Seu nome? Eu vou orar por vocês, esse é o meu acordo com vocês. Eu vou abençoar a vida de vocês. Vocês podem voltar para casa depois da oração, para o lugar de vocês. Eu só queria, Leila, que você pensasse comigo.
que nós fôssemos amigos, apesar de estarmos nos conhecendo agora. E que a nossa amizade, Leila, ela foi muito intensa e fomos criados juntos, no mesmo ambiente. E por algum motivo a vida, Leila, nos levou para longe e nós perdemos o contato. Tem 10 anos que nós não nos vemos. Leila, nós perdemos a comunicação. A gente não troca mensagem, a gente não se fala, a gente não se vê. Tem 10 anos, Leila. E de repente, Leila, Viviane, eu te achei. Só que, Leila, eu decidi fazer uma surpresa, sabe? Eu decidi não mandar mensagem, eu decidi não te comunicar, eu decidi ir à sua casa. Descobri seu endereço, cheguei lá no portão e dei um grito: Leila! E dentro da casa tu ouviu minha voz, mas dentro da casa ao ouvir minha voz você disse assim: não pode ser o Rafael. A voz parece a dele, mas eu acho que não tem como ser ele. Tem mais de 10 anos que a gente não se vê. Tem mais de 10 anos que a gente não se fala. Tem mais de 10 anos que a gente não tem contato. E de repente você demora para me atender. E eu dou outro grito: Leila! E você diz assim: é o Rafael. E aí você para tudo que você está fazendo e de repente você vai correndo ao portão. Quando abre, você vê que sou eu. Ao me ver, como a nossa amizade era muito intensa, você me dá um abraço, eu também te dou um abraço. De repente, no final desse abraço, a pergunta que eu vou lhe fazer: tu me deixaria do lado de fora da tua casa ou tu me convidaria para entrar nela? Você me convidaria para entrar? Leila, Viviane, minhas irmãs que estão aqui, o que está acontecendo aqui hoje é isto. Um Deus que talvez estava muito tempo sem se comunicar, decidiu visitar vocês. E hoje Ele decidiu gritar: Leila! E Ele deixou escrito um recado para você em Apocalipse 3:20. Ele disse assim: eu vou até a tua porta e eu vou bater nela. E quando eu bater nela, se tu ouvir a minha voz, abre ela. E se você abrir ela, me convida para entrar, que eu vou cear com você e a gente vai voltar a ter comunhão. Deixa eu te ajudar, Leila. Sabe qual é o maior problema? É que você abriu a porta para um amigo que há 10 anos você não via, mas há 10 anos você tem deixado Jesus do lado de fora da tua vida, Leila. Só que hoje o amigo não mandou recado, não mandou mensagem, mas fez você acordar diferente, com desejo de vir aqui. E ele também decidiu ir na tua porta, e ele está gritando: Leila! Agora meu acordo eu faço. Eu vou orar por vocês. Pai, estão aqui tuas filhas, algumas há 10, outras há 3, umas entre idas e vindas mais longe. O Senhor está na porta batendo. O Senhor está na porta batendo, chamando a cada uma delas pelo nome. A minha parte eu fiz. Eu só entrego elas agora nas tuas mãos. E o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo é poderoso para fazer a sua obra. Elas estão no teu altar. Minha oração: guarde elas, abençoe a vida delas, restaure os sentimentos delas, cuide delas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Leila, Viviane, Érica, Daniele, Rosane, a minha parte eu fiz. Eu já orei por vocês. Se vocês quiserem deixar Jesus do lado de fora da vida de vocês, é só voltar para o lugar de vocês. Mas se vocês quiserem hoje que Ele entre na casa e vocês voltem a ter comunhão com Ele,
É só permanecer onde vocês estão. Ninguém precisa forçar e nem ficar aqui porque tem alguém abraçando vocês. Vocês só vão permanecer aqui se vocês quiserem hoje renovar com Deus a aliança de vocês. Do contrário, vocês podem voltar para o lugar de vocês. Pastor Leandro, obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, Glória a Deus. Segura na mão desse irmão que está do seu lado. Nós vamos terminar. E nós vamos voltar para casa debaixo desse decreto. Deus é um Deus de família. Essa igreja é uma igreja de famílias. Eu tenho certeza que isso sela algumas promessas no seu coração. Lá na livraria, lá na história, os livros do pastor, o livro do pastor Rafael vai estar disponível. E isso que ele disse aqui é um pedacinho de um dos capítulos. Passa por ali. Você imagina a obra inteira. Quanto não pode edificar você ou alguém que você ama. Eu recomendo que você passe lá na Story e adquira o seu. Tem lá o Pix que você pode fazer. Pode usar o cartão da igreja, não tem problema nenhum. Mas vamos honrar a vida deste homem de Deus, que foi instrumento para nós nessa manhã. Olha como Deus tem os seus caminhos. Quem estaria ministrando conosco hoje seria o Alexandre Borges. Só que ontem, a mãe dele, que já vinha sofrendo há muito tempo, lutando com o câncer, ela foi promovida para os céus. E eu entrei em contato com o Alexandre e falei: irmão, cuida da sua família, porque não vai faltar oportunidade para você estar conosco. E aí Deus vai. Ontem de noite eu ali resolvendo, falei com o Bruno Almeida. O Bruno estava com o contato do pastor Rafael para estar conosco aqui nessa manhã. Quantos foram abençoados? Diga amém. Essa era a mensagem para hoje. Existe uma porção, uma palavra no hebraico chamada paraxá, que significa a porção para o dia. A paraxá de hoje era essa. É o pão que nós vamos levar para casa, que vai nos alimentar durante essa semana. Posso ouvir amém? Senhor, em consonância com esta palavra, o qual nós não apenas concordamos, como recebemos em nossa vida e em nossa família.
Os decretos, Senhor, mudaram. O decreto posterior anula o decreto anterior, e no lugar da desgraça vai ter vitória, vai ter cura, vai ter a voz do Senhor sendo ouvida dentro das casas, vai ter restauração e restituição. Dá-te, ó Deus, que dos céus estenda suas mãos sobre cada casa representada aqui nesta manhã, e que ao voltarmos cada um para os seus lares, levaremos este pão para partilhar não somente com aqueles que nos encontrarem hoje, mas ao longo desta semana. Nós seremos aqueles que vão compartilhar esse pão, para que vida seja transbordada. Senhor, que se cumpra a palavra desta canção, pois o Senhor há de nos abençoar por onde quer que nós formos, na entrada e na saída, por diante e por detrás, por baixo e por cima. Se cumpra a sua palavra quando nós estamos por cabeça e não por cauda. A chuva serôdia e a temporã descerá sobre a semente do seu povo, e que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre sua vida, casa e família, hoje e sempre, até a volta de Cristo. E toda a igreja diga, que se abra os céus e o teu reino vem. Os pastores e supervisores que foram para o encontro de casais, vem aqui na frente. Pastores e supervisores Que se abra os céus, O teu reino a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram, Que se que abra os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. que os céus Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações da família dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Da presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo.